Olá, hoje a gente vai mergulhar num sistema que promete, olha, mudar completamente o jogo para quem precisa captar e fechar clientes. É um tal de circuito de inteligência artificial. A ideia é automatizar todo o processo de vendas. E a promessa é ousada, hein? Multiplicar por 10 o retorno sobre o investimento. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para começar, uma pergunta que com certeza tira o sono de muito empresário por aí. Todo mês, uma parte do orçamento vai para anúncios, né? Google, redes sociais. Mas será que essa grana está de fato trazendo o resultado esperado? Ou no fim do dia ela está meio que escorrendo pelos dedos? E aqui está o centro do problema. Muitas empresas investem pesado para aparecer lá no topo das buscas, para ter um bom ranking online. Aí o cliente vai lá, clica, mostra que está interessado, mas é aí que a conexão falha. É nesse exato momento que o investimento todo começa a ir por água abaixo. Pensa só comigo, o investimento foi feito para conseguir aquele clique, para trazer aquele cliente em potencial, o famoso lead. Só que se não tiver um atendimento na hora, tipo imediato, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o interesse daquela pessoa simplesmente some. Aquele lead que custou caro para conseguir, esfria. E um lead frio, no final das contas, é o quê? É dinheiro de anúncio jogado no lixo. Bom, mas para esse problema tão específico, já existe uma solução bem estruturada. E o nome dela é Circuito Completo de IA. É uma abordagem que nasceu justamente para fechar essa brecha que existe entre atrair o cliente e de fato conseguir atender essa pessoa de um jeito que funcione. Então, o que é esse tal de circuito, afinal? O ponto principal é entender que não estamos falando de uma ferramentazinha qualquer, mas sim de um sistema integrado. Ele foi pensado para cuidar da jornada completa do cliente, sabe? Desde o primeiro momento, que é a atração, passando pelo atendimento, que tem que ser instantâneo, até chegar no fechamento da venda. É um processo de ponta a ponta mesmo. Agora, o que eu acho mais interessante aqui é essa comparação. De um lado, a gente tem o que muita gente já conhece. Aqueles chatbots genéricos, sabe? Ferramentas isoladas que até dão uma ajudinha, mas as respostas são limitadas e quase sempre alguém da equipe precisa entrar no meio para resolver. Do outro lado, a gente tem o conceito do circuito completo. E aqui a história é outra. É um processo inteiro, 100% automático. Não é mais uma ferramenta para a equipe ter que aprender a usar, e sim algo que entrega o resultado final, prontinho. Certo, o conceito é bem poderoso. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos mergulhar agora nos detalhes de como esse mecanismo todo opera. Basicamente, o sistema todo se apoia em 3 estágios que são bem lógicos. Primeiro, a atração, que é para encontrar o cliente certo. Segundo, o atendimento, para engajar essa pessoa na hora. E terceiro, o fechamento, que é para transformar esse interesse em negócio de verdade. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro estágio é o que a gente pode chamar de atração inteligente. O sistema foca em capturar clientes que já têm uma alta intenção de compra. Ou seja, gente que já está lá no Google buscando ativamente pelo serviço que a empresa oferece. Isso é feito otimizando ferramentas como o Google Guaranteed e o Google Meu Negócio. Assim, o negócio aparece para quem realmente interessa. E assim que o cliente mostra interesse, a gente entra no segundo estágio, o atendimento imediato. E essa parte, olha, é fascinante. Uma inteligência artificial, seja de voz ou de conversa, entra em ação na mesma hora. Pode ser por ligação, por chat, ela funciona 24 horas por dia. Isso garante que nenhuma oportunidade seja perdida, não importa se é 3 da manhã de um domingo ou um feriado. E não é qualquer atendimento, não. Essa IA é programada para agir como um funcionário de altíssima performance. Ela atende, faz as perguntas certas para qualificar aquele cliente e pode até agendar o serviço ou a visita ali mesmo. E mais, opera em vários idiomas, usa scripts de vendas que já foram otimizados e, claro, tem aquela vantagem, não comete erro humano, não tira férias e nunca, nunca falta. E, finalmente, o terceiro estágio, o fechamento. É aqui que a automação garante que o negócio se concretize. O sistema não para depois que agenda. Não, ele envia lembretes automáticos para evitar que a pessoa falte. E se por acaso um cliente não pode comparecer, a própria IA já entra em ação para tentar reagendar. Nenhum detalhe fica para trás. E o melhor, tudo isso sem ninguém precisar mover um dedo. Ok, o sistema é impressionante, a automação é total. Mas para qualquer dono de negócio, a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. E o retorno financeiro? Cadê o dinheiro? Pois é aqui que a história fica ainda mais interessante. O número central, o resultado que foi comprovado com esse sistema, é este aí: 10 vezes. Um retorno sobre o investimento de 10 vezes. É um número realmente forte e que, claro, merece uma boa explicação.
Essa frase aqui no slide, ela resume tudo de forma muito direta. A métrica de sucesso do circuito é basicamente essa. Para cada real investido na operação, o sistema consegue gerar R$ 10 de volta em negócios fechados. É a prova de que a automação, quando é bem aplicada, não é um custo, mas sim um multiplicador de receita. E olha só, esse retorno de 10x não é um número estático, não é sorte de principiante. Ele é o resultado de um processo de otimização que não para. A inteligência artificial vai aprendendo, vai melhorando com o tempo, os scripts são ajustados, as automações ficam cada vez mais eficientes, então o ROI vai crescendo mês a mês conforme o sistema fica mais e mais inteligente. Então, depois de passar por todo esse circuito, o que de fato muda na rotina de uma empresa? Qual é a entrega final, o resultado que dá para pegar, sabe? O resultado tangível no dia a dia? A transformação principal é essa aqui. A equipe para de queimar tempo e energia tendo que gerenciar contatos, leads frios, gente que não vai dar em nada. Em vez disso, ela passa a receber clientes que já passaram por todo um funil, já foram qualificados e estão, de verdade, prontos para comprar. Esse slide mostra de um jeito brilhante o produto final do circuito. O cliente que chega para a equipe é um lead quente, porque ele já pesquisou pelo serviço, ele já foi atendido de forma super profissional e instantânea pela IA, ele chega qualificado, com as dúvidas iniciais já resolvidas e, o mais importante, com o horário confirmado na agenda. E tudo isso com, adivinha? Zero trabalho manual da equipe. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Imagina só ter um vendedor que não cansa nunca, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem jamais perder a performance ou deixar uma oportunidade escapar. O que um negócio poderia alcançar com uma capacidade dessas? É uma pergunta bem poderosa sobre o verdadeiro potencial da automação inteligente. Agradeço a companhia nesta análise,